Olá, amigo, colega, novo usuário desse incrível sistema que você acabou de adquirir da Miss. Meu nome é Gustavo Giordani e eu vou ter o prazer agora de fazer um pequeno vídeo que basicamente vai introduzir um pouco do sistema para você. Tenho certeza que você está entrando agora em uma nova era na sua vida dentro da implantodontia, assim como foi na minha. Eu tenho o grande prazer de trabalhar com esse sistema já há alguns anos, de ter aprendido sobre esse sistema com meu grande mestre Eric Van Doren, e agora eu vou ter o prazer de passar um pouco dessa minha experiência para você, e eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai estar passando para outra pessoa, porque você vai se apaixonar assim como eu. Como cirurgião, como implantodontista, periodontista, eu quero passar um pouco sobre a experiência cirúrgica, a fase cirúrgica com o sistema da Miss. O sistema V3, principalmente, e eu tenho certeza que antes de adquirir esse grande produto, esse sistema, passou pela sua cabeça um pouco por que mudar, Por que eventualmente adquirir um novo sistema? Por que eventualmente adquirir uma nova marca e sair talvez de uma marca que você já está acostumado, sair da sua zona de conforto? Ou eventualmente para você que é muito novo e está começando agora na implantodontia, por que começar agora junto com o Miss, Tenho certeza que essa dúvida pairou pela sua cabeça e por algum motivo você foi tocado por esse sistema. Mas se você ainda tem alguma dúvida, eu quero discutir um pouquinho sobre os benefícios desse baita sistema que está na sua mão agora, Então, por que usar Miss? Porque ele não é mais um dos sistemas que a gente tem dentro do nosso mercado, tanto nacional quanto internacional, quanto importado. É um sistema diferente, Além de ter uma tecnologia aplicada fantástica, a gente está falando de uma tecnologia israelita que é de altíssimo nível, a gente está falando de um produto com certeza nível AA, Então, pensando no ponto de vista biológico, eu coloco aqui para vocês pelo menos aí 3 grandes vantagens que eu visualizo serem totalmente diferentes dos outros sistemas que a gente tem no mercado. Primeiro de tudo, a gente está falando de um design totalmente diferenciado, um design inovador, um design feito para o clínico, um design que possibilita o clínico fazer escolhas durante o procedimento cirúrgico que vão disponibilizar grandes ganhos biológicos aí ao longo não só dos primeiros meses de cicatrização, mas durante todo o uso desse implante aí na boca do nosso paciente. Pensando também em uma outra vantagem, o sistema todo guiado da Miss, que sem dúvida nenhuma é, na minha opinião, o melhor sistema guiado que a gente tem no mercado hoje. Sistema fácil para o clínico, para o uso dia a dia, sistema fácil que faz com que a gente queira trabalhar com cirurgia guiada, Muitos sistemas transformam muitas vezes o procedimento guiado em algo difícil, um passo a passo não tão conhecido, não tão protocolado e não 100% guiado, inclusive. Então, tanto a parte de confecção guiada, execução guiada, quanto toda a parte de planejamento, sem dúvida é uma grande vantagem. Eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre isso também. E é claro, uma simplicidade cirúrgica muito grande. Para cirurgiões, para mim ou provavelmente para você também, ter um sistema simples, a gente sabe o que a gente está falando, É algo que faz sentido no nosso dia a dia, ter um kit pequeno, um kit fácil de usar, um sistema que disponibiliza para o clínico transformar o seu dia a dia em algo fácil. Então foi também, sem dúvida nenhuma, um dos grandes fatores que fez com que eu mudasse e me apaixonasse por esse sistema. Até porque uma empresa que chama-se Make It Simple não pode fazer alguma coisa difícil para o clínico de dia a dia. Então eu quero discutir esses 3 itens, essas 3 vantagens e explicar um pouquinho do sistema para você, que vai ficar mais fácil para você começar a fazer o seu primeiro caso. Primeiro de tudo, eu começo falando sobre o design, O que o implante da Miss, ou principalmente o V3, ele tem de específico, ele tem de diferente. Esse design biológico de ter uma cabeça triangular e ter uma cabeça menor do que o corpo é sem dúvida nenhuma algo extremamente inteligente do ponto de vista biológico. Para pensar comigo. Toda vez que a gente extrai o dente, a gente sempre tem uma perda óssea natural, pós-extração. Isso acontece em todos os casos, até porque osso alveolar, propriamente dito, é ligamento periodontal dependente, a gente já sabe disso. Quando o processo de reabsorção acontece, o que a gente visualiza como reabsorção mais rápida? Sempre no terço cervical, certo? Se você for pensar nos passos da reabsorção. Onde é o osso mais delgado, mais delicado, menos vascularizado?
também o osso cervical. E outra coisa muito importante, quem que suporta o tecido gengival, principalmente quando a gente está falando em termos estéticos, né? A parte da arquitetura da gengiva, também o terço cervical. Portanto, ter um design biológico, onde a cabeça é menor do que o corpo e disponibiliza para a gente um desenho triangular, para que o clínico possa disponibilizar aquela face reta para criar mais osso, é algo muito inteligente, né? E é algo que foi aplicado dentro desse sistema de uma maneira que o clínico possa usar desse design da melhor maneira possível. Então, é fundamental esse design menor na cabeça do que no corpo e ser triangular. Vamos entender mais ou menos através de um desenho ou uma situação clínica semelhante ao que a gente pode vivenciar na boca. Imagina que você tem uma crista óssea, como essa, de 6 milímetros. O que a gente comumente faz? Instala um implante de 5 milímetros, onde a gente ainda continua tendo osso na vestibular e osso na palatina. Uma situação convencional, mas diante de qualquer intercorrência ou qualquer problema que a gente possa ter ao longo do tempo, é um osso muito delgado que vai ficar aí na frente do nosso implante e eventualmente a gente pode sofrer algum problema estético ou biológico com isso. Se a gente usar o mesmo sistema, 5.0, mas agora no implante V3 da MIS, a gente consegue, além de ter o mesmo perfil, ou seja, eu tenho um mesmo implante, uma biomecânica boa como um implante de 5 milímetros, a gente vai ter muito mais disponibilidade óssea porque a cabeça dele é menor do que o corpo e a gente vai ter agora a possibilidade, por exemplo, de disponibilizar a base reta desse triângulo para vestibular e a gente vai conseguir ter mais osso do que a gente teria com um implante circular convencional. Essa acaba sendo uma das grandes vantagens. Todo o corpo de 5 milímetros está lá no terço médio, onde realmente importa para a biomecânica, e a parte onde o osso é mais delgado, que seria a parte cervical, a gente tem menos titânio e mais osso. E esse é o conceito do implante V3, ter mais osso onde realmente importa, não ter titânio, né? Então, imagina uma outra situação clínica, por exemplo, de implantes adjacentes, onde a gente tenta colocar implante um ao lado do outro, mas às vezes o comprimento ou o perímetro do arco não te permite trabalhar com 2 implantes, porque a distância entre esses implantes fica muito curta. Quando a gente lança a mão dos implantes V3, a gente consegue aumentar essa distância da cabeça de um implante para o outro, o que biologicamente para a gente é muito melhor. E por que eu comecei falando que ela disponibiliza para o clínico a possibilidade de escolher aonde a base reta vai ficar? Porque imagina que 2 implantes adjacentes, a gente vira a base reta de um implante com o outro e a gente consegue ter mais espaço ainda. Quer dizer, simplesmente pelo design do implante, a gente consegue ganhar muito biologicamente, algo fantástico para a gente no dia a dia. Suponha então uma situação clínica como um implante incisivo central e lateral, como é bom poder aumentar um pouquinho a distância de implante ao lado de implante. Outra vantagem muito grande seria a redução da compressão óssea. Então imagina uma situação clínica como essa que eu estou mostrando para vocês, onde a gente tem um dente, um molar, né? A gente vai fazer a abertura de um retalho, supondo, a gente vai fazer a fresagem do nosso implante e perceba o quanto que a gente tem ali de formação de coágulo, porque a fresagem vai ser feita com fresas ligeiramente cônicas, né? Mas fresas que vão possibilitar um desenho circular, mas a gente vai instalar um implante com uma cabeça triangular e vai formar todos esses gaps em volta do implante e a gente vai ter um coágulo se formando, automaticamente se preenchendo por osso ao longo do tempo e formando aí osso ao invés de estar cheio de titânio naquela região. Como eu disse, ter mais osso onde realmente importa, né? Como a gente pode ver nesse esquema. A fresagem ela é circular, ela é cilíndrica, mas o implante ele disponibiliza esses gaps que pra gente futuramente vai fazer muito sentido. Uma dica que eu já falo desde o início, quando a gente faz a instalação desses implantes, que são implantes com conexão conical connection, a gente deve instalar esse implante um pouquinho intraósseo. É uma dica. Coloca esse implante por volta de 1 milímetro intraósseo. Com os componentes que vocês vão ter a oportunidade de aprender com o Vitor Clavijo, vocês vão visualizar aqui o perfil côncavo e eles todos desenvolvidos tipo plataforma switching vão permitir que haja um crescimento ósseo muito interessante. Aprofundar esse implante 1 milímetro a mais vai fazer sentido clinicamente para vocês, tá?
Outra vantagem muito importante, imagina numa situação de extração implante imediato. Ter a cabeça menor do que o corpo é muito interessante porque você disponibiliza mais espaço, o famoso gap entre implante e parede óssea vestibular. Você vai aumentar o espaço para você futuramente preencher isso com biomaterial, ganhar mais espaço para tecido biológico e não trabalhar com implante largo. Portanto, uma grande vantagem que quando a gente vê na tomografia aí a longo prazo, o espaço para o biomaterial faz sentido para que a gente tenha um arcabouço físico que sustente os tecidos moles, né? Quando a gente usa um implante muito largo, falta espaço para esse biomaterial e os problemas estéticos podem começar a aparecer aí ao longo prazo. Vantagem outra muito importante seria a redução da compressão cervical. Imagina que a sua fresagem seja cilíndrica, o seu implante triangular, o espaço se promove naquela região pela formação de um gap e você vai ter ali menos compressão no osso, que é o mais delicado. Assim como a gente falou, o osso cervical ele é muito delicado, então ter menos compressão nessa região é realmente muito interessante. Você tira a compressão, mas você não perde estabilidade, porque esses implantes têm espiras bem agressivas, eu vou mostrar o design para vocês, e vocês vão ter uma excelente estabilidade primária, para quem gosta de trabalhar com uma carga imediata, por exemplo, mas você não vai ter uma compressão na região cervical. A estabilidade vai vir também pelos vértices do triângulo tocando aí o osso, que vai ser algo muito interessante para nós clinicamente. Então, os implantes que vocês adquiriram agora vão desde 3.3 até 5 milímetros, então a gente tem 4 diâmetros de implante para poder trabalhar. 3.3, o mais fino, né, o mais delicado, 3.9, 4.3 e 5 milímetros, partindo tanto de 8 milímetros o mais curto até por volta de 16 milímetros o mais longo. O único implante que não tem de 8 milímetros é o de 3.3, né? Os outros vão de 8 até 16 milímetros. Então, 8, 10, 11,5 milímetros, 13 e 16. É uma gama bem legal para a gente poder trabalhar. E percebam, através desse slide que eu estou mostrando para vocês, que a cabeça dele vai ficando cada vez menor e vai fazendo mais sentido quanto mais largo o implante vai ficando. Então 4.3, 5 milímetros de diâmetro, a cabeça dele é menor, o gap vai ser maior e você vai conseguir ter um resultado biológico muito interessante com isso. Como eu falei, não vamos perder a estabilidade primária, porque o design dele é bem agressivo, a gente vai ter um travamento muito legal desse implante, principalmente vocês vão perceber quando você estiver trabalhando com cirurgia guiada, porque ela te permite uma fresagem com menos vibração. Então você tem um travamento muito interessante, isso é uma dica que eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês, né? Outra coisa interessante, esse planejamento em cirurgia guiada, né? Você clínico, eu clínico, o que a gente precisa para fazer uma cirurgia guiada? Basicamente enviar para os sistemas M-Center uma tomografia e um arquivo STL. Através desses dois exames a gente vai fazer o pedido junto com o M-Center e vai fazer todo o planejamento via Skype, né, um compartilhamento de tela, ou para você que eventualmente quer ter o software e quer trabalhar, sem dúvida nenhuma é algo muito interessante. Mas é um planejamento muito seguro, não só pelo sistema M-Center, mas também na nossa execução guiada do dia a dia. É um sistema 100% guiado, diferente de muitos sistemas que a gente tem no mercado, tanto nacionais quanto importados. É um sistema que você não precisa daquelas pequenas colheres, aquelas pazinhas que fazem com que você tenha que perder uma mão segurando e fresar com a outra. Além disso, você não precisa fazer conta se você vai usar broca X, Y, Z. Você já tem a broca certinha para cada diâmetro, para cada comprimento, e você segue um sistema 100% guiado, onde quando você toca a anilha da sua broca com a anilha da guia, é que você acaba acionando o motor, e isso acaba sendo muito simples para o clínico, porque você basicamente tem uma guia com um grande poder visual e com uma facilidade de fresagem muito grande. E como eu falei, ele é 100% guiado. A instalação do implante, ela também tem que ser guiada. Eu preciso instalar o implante junto da minha guia e a conta, junto com os sistemas, junto com o centro M-Center, faz com que a gente consiga também tocar a inserção do insersor do implante com a anilha da guia e você desce o implante 100% guiado. É algo muito interessante que a gente pode escorrer um pouquinho mais aí em possíveis outras conversas. Como terceiro ponto, para a gente fechar,
simplicidade cirúrgica, que eu tenho certeza que é isso que você quer começar a visualizar agora, né? Como que você começa a pôr a mão na massa. Um sistema muito fácil. Toda vez que você adquirir ou comprar ou abrir um primeiro implante, você vai ter todos esses componentes aí dentro do seu implante, né? Você abre o invólucro, deixa cair o tubinho estéreo dentro da sua mesa, onde vai estar ali dentro o seu implante. Dentro desse mesmo invólucro, você vai ver que existe uma última broca, uma última fresa. Essa última fresa ela é super importante e é talvez uma das grandes vantagens aí no protocolo de fresagem do implante que você está na mão. A última broca é uma broca virgem, uma fresa virgem que vai vir disponibilizada em todos os implantes que você adquirir, e essa última fresa vai te entregar a excelente fresagem final, para que você clínico possa decidir, diante da presença de um osso tipo 3 ou 4 ou tipo 1 ou 2, o quanto você usa ela até o final, vou explicar como, para você ter o perfeito travamento, a perfeita estabilidade e não ter um super torque, né, um torque excessivo, que não é bom para a sua integração a longo prazo, e também não ter aí um torque muito baixo que não te permita depois restaurar esse implante imediatamente, se for a sua preferência. Além disso, você vai ter o parafuso de cobertura dentro do seu invólucro do implante, o que te facilita muito. Você não tem que ficar comprando parafuso de cobertura, todos os seus implantes vão vir com o parafuso de cobertura. Então, você vai ter o seu implante, a última broca, o parafuso de cobertura para você poder instalar. Esse é o kit de cirurgia que você acabou de adquirir. Vamos falar passo a passo sobre como que você usa cada uma peça e qual é a necessidade ou como que clinicamente eu visualizo esse protocolo cirúrgico. Pensando ali na primeira fileira, você vai ter 3 disponibilidades de brocas de perfuração, que são brocas onde basicamente vão te ajudar a fazer o ponto de impacto, né? Onde você vai fazer o primeiro acesso na estrutura óssea. A primeira fresa é uma fresa lança, convencional, uma broca lança, onde você que gosta de usar a broca lança vai ter a possibilidade de trabalhar com uma broca extremamente afiada. Ela é muito interessante, toma cuidado até inclusive para você não perfurar aí seu dedo, porque ela é bem afiada. Ela vai te disponibilizar o ponto de impacto, para quem gosta de usar lança, realmente é muito interessante. Uma segunda broca tipo lança, mas ela é basicamente só o ponto de entrada, para quando você está trabalhando numa crista plana, por exemplo, pensa no molar, pensa numa crista já cicatrizada, onde você só quer fazer o ponto de impacto, sem ter a necessidade, por exemplo, de entrar com uma lança toda. Ela te dá um controle de fresagem muito interessante e já um stop, porque você faz o ponto de impacto e ela para. Então, é bem interessante, eu recomendo muito quem trabalha muito com regiões de rebordo cicatrizado. E a outra broca que a gente tem aí na nossa primeira fileira é uma broca que corta nos dois, em todos os sentidos. É uma broca tipo Lindemann, ou seja, a gente tem a possibilidade de alterar posicionamento com essa broca. Então, se você fez um ponto de impacto e você quer alterar no meio do caminho, a broca lança não te permite cortar na lateral. Essa broca tipo Lindemann que eu estou mostrando para vocês, ela vai te permitir cortar na lateral e você consegue ainda assumir alguma mudança aí mesodistal ou vestíbulo palatino. Então acaba sendo bem interessante. Elas são muito potentes, elas são muito afiadas. Então para você que está fazendo pela primeira vez, vai aí num bom controle de mão, porque ela realmente é muito afiada. Depois disso, a gente tem a segunda fileira, que é a fileira das fresas de 2.4. É onde a gente vai começar a fazer o protocolo agora de fresagem, onde eu vou assumir a perfuração final do comprimento do meu implante. Algo muito interessante do sistema, essas fresas de 2.4 são todas já demarcadas, ou elas já têm um stop de acordo com o comprimento que você quer usar. Então, se você vai fazer um implante de 8 milímetros, você tem a fresa com stop de 8 milímetros, e você eventualmente está fazendo um implante curto, aí não quer fazer nenhuma lesão nervosa, por exemplo, ela vai bater no osso e não vai deixar você continuar. Então, para 8, para 10, para 11,5, para 13, até você ter a fresa livre, que aí você pode ir até 16, ou vai da sua preferência usar a fresa livre ou com stop. Ela é a primeira fresa, né? 2.4, então primeiro você fez o ponto de impacto, depois 2.4, e aí você começa a entrar nos implantes de maior diâmetro. Então, supondo que você está fazendo um implante de 3.3, que é o implante mais fino do sistema V3. A última broca ou a última fresa que você vai usar desse kit branco que você adquiriu é a 2.4.
você vai parar na 2.4 e aí você vai usar a última broca que vem no implante, a broca que vem virgem junto com o seu implante. Então você fez o ponto de impacto, usou a broca de 2.4 de acordo com o seu diâmetro, você vai pegar a última broca, a última fresa que vem no seu implante e aí você vai fazer a perfuração ideal para o implante de 3.3. Então, para 3.3, no kit branco, você parou na segunda fileira. Quando a gente passa agora para os implantes de maior diâmetro, que são os implantes de 3.9, você já entra agora nas fresas do kit. Então perceba, ali pela terceira fileira que eu estou mostrando para vocês, você tem os indicadores de posicionamento, né, para 2.4, e aí você vai entrar agora na fresa de 3.9, que são perfurações de 3 milímetros. Perceba que o implante que você vai colocar de 3.9, ele já tem a coloração na caixa vermelha. Se ele tem a coloração vermelha, você vai parar na broca vermelha do kit, né? Vocês vão ver que as broquinhas ela tem uma cinta ali embaixo colorida, vermelha, azul e verde, cada uma correspondente ao diâmetro do seu implante. Então, se vai fazer um implante 3.9, você vai entrar com a fresa de 3 milímetros, que é a fresa vermelha. Então, fez o ponto de impacto, passou a sua broca de 2.4, colocou o indicador de profundidade e posicionamento, checou se está bacana, entra na fresa agora vermelha, que é a de 3 milímetros, para o seu implante 3.9. A partir do momento que você fresou o comprimento ideal e ela vem demarcada no comprimento, você vai abrir o implante de novo, pegar a última broca que vem no seu implante 3.9 e de novo vai usar a última fresa. Você vai ver que a última fresa que vem no seu implante, que vem junto com o seu implante, ela tem uma demarcação, ela tem uma marca no meio da fresa. O que a empresa, o que a Miss passa pra gente e eu recomendo que você faça? Essa última fresa ela tem exatamente o comprimento do seu implante. Então, se o seu implante é de 13 milímetros, essa fresa tem 13 milímetros. Essa risca que tem no meio, você vai fresar ela até a risca, até ela chegar próximo da crista óssea, quando o seu osso é tipo 3 e 4. Você está fazendo a subfresagem ideal para osso tipo 3 e 4 e você vai lá e vai descer o seu implante. Se o seu osso é tipo 1 e 2, ou seja, mais denso, você vai descer a última fresa até o final, assim como você faria com uma fresa convencional aí do seu último kit. Perceba que você vai usar ela inteira quando o seu osso ele é denso. Se o seu osso é muito poroso, se você está numa região, por exemplo, posterior de maxila, o osso é muito esponjoso, não vai com a última fresa até o final, porque às vezes o seu implante não vai travar como você quer. Aí você para na marquinha do meio. Esse é o grande lance com a última fresa, certo? Então, se você vai aumentar ainda mais o diâmetro do seu implante, você vai colocar um implante, por exemplo, de 4.3 milímetros, você vai cair para as brocas ou para as fresas azuis que você vai ter no kit, que são as fresas de 3,5 milímetros. Então, vou colocar o implante de 4.3, eu faço a fresagem com a broca de 3,5 milímetros com a cinta azul. Você vai ver que o seu implante na caixinha tem uma bolinha azul, correspondente, né, às cores, para você não falhar nisso. Vai fazer a mesma coisa, pega a última fresa e usa ela até a metade se é osso tipo 3 e 4 e usa ela inteira se é osso tipo 1 e 2. Assim, se você for aumentar ainda mais o seu diâmetro, você vai para a última broca que você vai ter no kit, que são as broquinhas verdes, né? Então, para o implante de 5 milímetros, você vai fazer a fresagem em 4 milímetros. Então, elas vão respeitar esse mesmo padrão e você sempre deve usar a última fresa para fazer a última fresagem com uma broca virgem e fazer o uso dela para ter o travamento perfeito para o seu implante. Além disso, os kits eles vão te disponibilizar os insersores para motor em duas alturas, a altura mais longa e a altura um pouco mais curta, e você vai ver que você vai ter insersor roxo, né, meio avermelhado, e insersor azul. O que significa o roxo e o azul nas cores da Miss? Tudo que você for trabalhar com um implante de 3.3 milímetros, que são os implantes narrow, você vai trabalhar com os insersores ou com os componentes que são de cinta azul, né? Isso já está demarcado para você não perder aí a sua conta. Então 3.3 o insersor azul. De 3.9, 4.3 e 5, você vai usar sempre os insersores e os componentes que são roxos. Fica fácil de você entender, você só precisa 2 diâmetros de componente, 3.3 azul, 3.9, 4.3 e 5
roxinho, fica muito fácil. Então esses insersores, os roxinhos para 3.9 até 5 e o azul só para o 3.3. Insersor tanto de motor e insersor tanto de catraca. Algo muito interessante que você tem a pega tanto para a catraca quanto para o insersor de motor direto dentro do seu implante. Então você não tem montador, é algo muito simples de usar e acho isso bem interessante, né? São poucas peças para fazer a mesma coisa. Então os insersores de catraca também, a gente vai ter longo e curto, de acordo com a abertura de boca aí do seu paciente. E você vai visualizar nos insersores que você vai ter duas marcações em laser. A primeira marcação significa que você está a 3 milímetros da cabeça do implante. Ou seja, quando você estiver descendo o seu implante e você visualiza aquela primeira marca, né, aquela primeira risca que vai ter no seu insersor, aquilo significa 3 milímetros. A segunda risca significa 6 milímetros. É uma referência clínica para que você possa saber a profundidade que você está trabalhando, principalmente em áreas de implante imediato sem abertura de retalho. E vocês vão visualizar também que os insersores eles são triangulares também, para você saber quando você estiver descendo o implante, aonde está o triângulo dentro da estrutura óssea, para você não perder esse controle visual. Se você quer deixar a base reta para frente, o insersor vai ter a base reta para frente e você não vai perder esse controle visual, que é algo muito interessante. A gente já tem a catraca, né, o torquímetro também dentro do kit. Esse torquímetro é muito simples de usar. Você simplesmente vai pegar a sua chave de inserção de catraca, vai encaixar na catraca. Quando o IN estiver virado para cima, você está catracando para descer o seu implante. Se você quer voltar ao seu implante, você só tira a catraca, gira ela ao contrário. Quando tiver out para cima, você estiver visualizando out, você está tirando o seu implante. Muito simples, não precisa de mais nada além disso. Além disso, o kit também disponibiliza uma sonda, né, uma sonda para implante, para você controlar a sua perfuração, é algo muito interessante. Além disso, todos os kits vêm com um prolongador de broca muito interessante, ele realmente pega muito bem. Muitas vezes você está trabalhando com um paciente numa região anterior, está difícil de trabalhar a perfuração porque está batendo o motor, você usa o prolongador apoiado nas suas fresas e aumenta um pouco a distância da cabeça do motor. Todos os kits também vêm com duas chaves, uma mais curta e uma mais longa. Algo muito interessante dos sistemas da MIS é que basicamente você vai trabalhar com uma chave só. Você só vai alterar a chave quando você for trabalhar com os sistemas EZ, né, os sistemas Easy Abutment. O Vitor vai explicar um pouco para vocês. Mas para todos os componentes convencionais, uma chave digital só, ou curta ou longa, que vai te facilitar muito a vida no dia a dia. Algo muito interessante que a MIS disponibilizou nos kits também são essas duas chavinhas que vocês estão vendo, amarela e roxa. Para que serve isso? Como você tem um implante de conexão tipo Conical Connection, o travamento do seu componente protético dentro do seu implante é muito forte. Quando você aperta o parafuso, pela angulação interna do design protético, você tem um grande contato do componente protético dentro do seu implante. Então, muitas vezes, você torqueia e aquele componente protético ele trava muito bem ali dentro. Muitas vezes você tira o parafuso e você tem dificuldade de tirar o componente mesmo sem ter o parafuso ali dentro, que é algo muito benéfico do ponto de vista biológico, né? Um controle muito interessante de adaptação extremamente fiel, mas que muitas vezes proteticamente, às vezes você precisa tirar um provisório, por exemplo, e você está com dificuldade de tirar. Essas duas chaves servem para tirar o seu componente protético de tal maneira que você não tem que ficar puxando ou pegando no componente coronário e eventualmente quebrar um provisório ou uma coroa. Tira o parafuso de dentro com a chavinha. A partir do momento que você tirou o parafuso, você vai pegar esses componentes coloridos. Então, para implantes 3.9, 4.3 e 5 é a chavinha rosa e para implante 3.3 é a chavinha amarela. Você vai colocar essa chavinha, vai parafusar ali dentro, ela vai bater lá embaixo no tambor do implante e vai expulsar o componente protético. É algo muito interessante, muito inteligente e que eventualmente você vai precisar lançar mão. Para isso que servem essas chavinhas coloridas. Então, um protocolo simples de fresagem. Vou instalar um implante de 3.3.
Perceba que o implante 3.3, vocês estão vendo que ali do lado tem aquela última fresa. A última fresa, ela é já no tamanho perfeito para o travamento ideal daquele implante. Então você vê que o implante 3.3 tem uma fresa de 3.2 como a última fresa e lá embaixo ela vai até 2.3. Então tá lá o protocolo. Primeiro ponto de impacto, depois eu entro com a fresa de 2.4 milímetros, ponho o meu pininho que vai colocar o direcionamento do meu implante na boca, chequei, tá tudo certo, pego a minha última fresa que vem junto com o implante, osso tipo 1 e 2, vou até o final. Osso tipo 3 e 4, vou até a metade e faz a instalação do seu implante. Lembre-se da dica, coloca esse implante 1 milímetro aí para baixo da estrutura óssea, implante aí não ao nível do osso que realmente vai fazer sentido biologicamente. Para o implante 3.9, não muda o protocolo, você vai usar agora só a broca vermelha, então tá lá como o exemplo que eu estou mostrando para vocês, passa a última fresa, entra com o implante. No implante 4.3 entra com a fresa até azul e no implante 5 milímetros você entra com a fresa até a cor verde. Simples, protocolo extremamente fácil de ser feito para você descer seu implante e ter o travamento ideal. Essa caixa também te disponibiliza fazer o uso do implante C1, que é também um implante Conical Connection, então os componentes eles também vão funcionar tipo Conical Connection, só vai mudar um pouquinho a parte de diâmetro, né? Você vai ter um protocolo de fresagem praticamente o mesmo, mas você vai ter aí diâmetros diferentes do C1 com o V3. Então no C1 tem 3 cores diferentes. A gente também tem um implante Narrow, que é um implante mais reduzido, é um implante de 3.3 milímetros como o V3, então ele tem a mesma medida em diâmetro. A gente tem na cor roxa aí 2 diâmetros interessantes. O de 3,75, que é um diâmetro clássico, universal, muito interessante. E a gente tem também o diâmetro de 4,2. Então na cor roxa a gente vai ficar para esses 2 implantes, 3,75 e 4,2. E na cor verde, diferente do V3, a gente entra na cor verde, são os implantes de plataforma maior, que são chamados de wide platforms, são os implantes de 5 milímetros. Aí a gente tem a cor verde. Então são 3 cores para o C1. Amarelo para o implante Narrow de 3.3, roxa ou rosa para quem está usando o implante de 3,75 e 4.2 e 5 para quem vai usar o implante verde de 5 milímetros, que são os implantes de diâmetros mais aumentados. Eu tenho certeza que você está na mão aí de um sistema muito interessante. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito assim como eu aproveitei. É um protocolo muito simples que te dá muita versatilidade, ganhos biológicos incríveis e para gente que é clínico, uma facilidade muito grande no dia a dia. Parabéns pelo sistema que você adquiriu, aproveita e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Um abraço para vocês.